O comandante da FAB do final do governo Bolsonaro, o brigadeiro Carlos Batista Júnior, está preparando o lançamento de um livro no qual narra detalhes do plano de golpe que se articulava no Palácio do Planalto naquela época, com apoio de algumas figuras de relevo no meio militar, que hoje estão condenadas e presas, nem todas. Mais detalhes na reportagem. O livro Eu Disse Não, uma trincheira antigolpista, está previsto para ser lançado em setembro, a menos de um mês do primeiro turno das eleições. Carlos de Almeida Batista Júnior era um dos comandantes das Forças Armadas no final do governo Bolsonaro. Na época, o brigadeiro chefiava a Força Aérea. Assim como o general Marco Antônio Freire Gomes, do Exército, Batista Júnior prestou depoimento como testemunha no processo que levou o ex-presidente Jair Bolsonaro à condenação por tentativa de golpe contra o resultado da eleição de 2022. Outros réus condenados foram o então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, e o general Braga Neto, além de Almir Garnier, então comandante da Marinha. O STF concluiu que Garnier foi o único comandante a colocar sua força à disposição para medidas de exceção que passaram a ser discutidas no final do governo Bolsonaro para, objetivamente, anular o resultado da eleição. Tal movimento ocorreu mesmo após as Forças Armadas produzirem um relatório que não apontou evidências de fraudes nas urnas nas eleições daquele ano. Em entrevista ao portal UOL, Batista Júnior disse que Bolsonaro relutava em aceitar a conclusão do relatório, que foi encomendado em julho daquele ano e publicado em novembro, após o segundo turno. Já em entrevista ao jornal O Globo, Batista Júnior disse que chegou a conversar com Bolsonaro cerca de 10 dias depois do 8 de janeiro. O comandante disse que compartilhou uma fala do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, em que o líder partidário dizia que muitos dos erros de Bolsonaro no governo eram culpa dos militares. Batista disse a Bolsonaro que as Forças Armadas estavam levando toda a carga e que o ex-presidente, quando ainda estava no cargo, poderia ter agido para impedir isso. Sérgio, você é uma figura de muita projeção no estamento militar. Continua sendo uma pessoa a qual mesmo os seus ex-colegas agora que ainda estão na ativa recorrem quando querem entender o ambiente no qual se dá a relação civil-militar no Brasil. Nesse livro do Batista há uma referência ao seu nome. Quando ele se sente na dúvida sobre o que fazer, ele menciona um episódio que eu gostaria que você recontasse à medida que a sua memória nos ajude. Ele liga para você. Sim. E pergunta: o que é que você detectava entre os outros generais, particularmente os comandantes de tropa? E a partir da sua resposta, ele tem a certeza de que não pode seguir com o que ele estava constatando na presidência. Bom, muito boa noite a todos. Obrigado aí pela oportunidade. É uma honra estar aqui. Bom, em primeiro lugar, a conversa com o brigadeiro Batista foi uma conversa entre dois, então, amigos, enfim, né? E uma amizade um relacionamento que vinha de nossos pais. Difícil, tantas coisas me fazia tanto tempo, mas eu me lembro que o que ele estava preocupado era em saber se eu tinha alguma informação, Eu não tinha, eu tinha uma percepção de qual seria a posição dos chefes militares, porque os conhecia. Conhecia o general Freire Gomes, que era o comandante do Exército, conhecia o general Stumpf, que era então o chefe do Estado-Maior do Exército. Ambos foram meus secretários executivos nessa sequência no GSI. Eu os convidei o Freire Gomes e depois, quando o Freire Gomes saiu por promoção, o Stumpf foi para lá. E por conhecê-los, e conhecê-los há muitos anos, não foi do GSI, há muitos anos, uma carreira inteira, eu imaginava que ele, como os outros, não entrariam numa aventura desse tipo. Essa era a minha avaliação, isso foi o que eu disse para ele. Primeiro que há muito tempo eu já vinha dizendo a quem perguntava que não acreditava que isso fosse acontecer. Não por ser adivinho, absolutamente, mas por conhecer um pouco, enfim, e por entender. Acho que a gente entendendo um pouco o cenário em que a gente vivia, o cenário que o Brasil está, a maturidade política, a maturidade das instituições, imaginar que as Forças Armadas fossem interromper o processo democrático por uma solicitação, ou inspiração, ou estímulo de alguém, eu não acreditava.
Antes disso, nós já tínhamos tido o impeachment do presidente Collor lá em 92, que as Forças Armadas ficaram onde estavam, o impeachment da presidente Dilma, que as Forças Armadas continuaram onde estavam. Então, eu não conheço os diálogos, o livro ainda vai ser lançado, como foi noticiado, eu não conheço os diálogos, não participei desses diálogos, obviamente, dos comandantes com o presidente, com o então presidente, mas tinha uma convicção, quase uma convicção, de que isso não aconteceria, por conhecê-los. E colocar a nossa moça na conversa, Jussara. Ministro, eu fiquei um pouco de dúvida em relação, qual a sua reação quando o brigadeiro Batista Júnior lhe contou o que estava acontecendo nos bastidores? O senhor pensou em falar com alguém, compartilhou o que tinha ouvido com outros generais ou outros colegas das Forças Armadas, inclusive da Marinha e da Força Aérea Brasileira? E para complementar, se o general Freire Gomes tivesse dado ok por uma tentativa de golpe, haveria condições disso? Bom, primeiro, a sua primeira pergunta, o brigadeiro Batista Júnior não me relatou tensões. Ele fez uma pergunta, ligando, olha, o que tu achas que pode acontecer, para que lado acha que as coisas podem acontecer? Ele não tive uma relação, não houve um relato dessas tensões que foram citadas. E eu acho que raciocinar, se houvesse possibilidade, se o Freire Gomes, tem muito ser nessa conversa, para a gente poder lhe dar uma resposta objetiva. Objetivamente, eu acho e achava que naquele momento, naquelas circunstâncias, pela maturidade de todos, aquilo não ia acontecer. Não aconteceu. O CES é um pouco difícil de avaliar hoje. Alguns Cs. General, como o senhor vê o cenário hoje? Assim, quando a gente conversa com fonte militar, eles demonstram um certo incômodo pelo fato de, em princípio, o Supremo não estar fazendo com o próprio Supremo o que o Supremo fez com as forças, com parte das forças, né? Os generais que foram condenados. O senhor vê alguma possibilidade de um tensionamento no porvir, caso o Supremo não corte na carne? Não, eu acho que a história recente nossa já mostrou que a sociedade tem maturidade e sabe onde buscar a solução, né? Eu me referi a 92, o impeachment do presidente Collor, e a 2016, o impeachment da presidente Dilma. Nos dois episódios, a sociedade descontente, movimento nas ruas, enfim, imprensa, o movimento político que repercute sempre isso, foi buscar a solução onde ela estava, né? O julgamento dos presidentes do Congresso, que tem a competência legal para isso, sob a supervisão e até a presidência do STF no final do processo, no último momento, no Senado. Então, eu acho que eu não vejo. Essas tensões, elas vão gerar desconfortos, se continuarem, se ampliarem, se escalarem. Eu acho que elas geram desconforto, eu acho que elas podem gerar afastamentos, mas eu não vejo uma escalada de tensões que, minha opinião, eu estou afastado, eu moro longe de Brasília, a minha opinião, eu não vejo possibilidade de isso. Eu acho que eu sinceramente lhe diria uma coisa que eu não quero que seja mal interpretada. Eu não vejo desestabilidade a partir das forças, como não via antes, como não vejo agora. Vejo, assim, a possibilidade de outras ondas de desestabilizações por extrapolação de competências, mas das forças, dos militares, não vejo. Dorival? Acho que no campo informacional e trazendo a discussão de influências externas, né, que é um pouco meu papel aqui, existe toda uma construção ao longo de anos, né, a partir dos Estados Unidos e que foi importada aqui para o Brasil, de uma desconfiança com relação ao sistema de votação, né? E os próprios Estados Unidos sofreram ataques de hackers externos e investiram muito na robustez do sistema de transmissão de dados, de proteção
dos dados para que não houvesse interferências na contagem dos votos e tal. E existe um receio de que, mesmo que o sistema seja íntegro, seja robusto, a simples especulação em torno disso, né, da confiabilidade do sistema, possibilidade de ataques, traga uma incerteza e abra, então, caminhos para questionamentos de resultados, de derrotas e assim por diante. Como é que você vê a nossa capacidade de resistirmos a esses ataques que são no nível da confiabilidade mesmo? Bom, eu tenho uma posição muito pessoal sobre isso. Eu não questiono a confiabilidade da urna, até não tenho capacidade, do sistema como um todo. Eu acho que a discussão sobre o voto eletrônico, ele se concentrou equivocadamente na urna. Quando a urna é o último passo de um processo que inicia desde a decisão de onde adquiri-la, onde armazenar, onde processar, onde transportar, onde programar. Todo esse processo que é longo, ele apresenta em cada momento riscos, como todos os processos. Se nós hoje temos, eu não sei, se nós hoje temos medidas que mitiguem ou neutralizem esses riscos em cada momento, bem, o sistema. Então, o meu questionamento é outro, é conceitual. Eu não acho que a administração pública tenha o direito de dizer confie porque é confiável. A administração pública tem que demonstrar que é confiável. E o demonstrar que é confiável é achar uma solução que a pessoa possa conferir, possa recontar, possa fazer isso. Veja bem, eu não estou questionando, são duas coisas diferentes. Eu não estou questionando o processo eleitoral. Eu acho que a discussão que, repito, se equivocou ao focar nas urnas, porque é um processo inteiro, ela tem que levar em conta a necessidade de que se comprove. Eu faço sempre uma analogia que é a seguinte: vamos imaginar que eu tivesse algum banco, qualquer banco hipotético, dissesse assim: olha, eu tenho o melhor modelo, o melhor rendimento, mais fácil de lidar. Agora, meu sistema de segurança é tão bom que eu não preciso lhe dar extrato mensal. Não precisa ter extrato. Basta confiar lá no númerozinho, não precisa. Aquele valor saldo que tiver na tela é o que vale, não precisa, porque nós somos muito bons. Quem abriria conta nele? Não é uma questão de desconfiar. É uma necessidade que eu acho que existe na administração pública, que eu acho que é na natureza da administração pública, de confirmar o que está fazendo. Como fazer? Bom, aí os técnicos saberão. Mas você está pegando o ponto nevrálgico mesmo de todos aqueles eventos. Inclusive na articulação, que está no processo do STF, está também no livro do Brigadeiro, o ponto é esse. A confiabilidade das urnas, é por aí que os que estavam empenhados em que a eleição não fosse reconhecida argumentavam. Agora vem o ponto. As Forças Armadas foram envolvidas nesse processo, inclusive por convite do então presidente do STF. Chama a oficiais generais importantes que vão participar, há um conjunto de militares de alta patente envolvidos em guerra cibernética que também entraram em todo esse processo, digamos assim, de certificação da confiabilidade do sistema. A minha pergunta é um pouco mais abrangente. Você viu isso de uma posição de privilegiada? Porque você passou por problemas institucionais muito graves num ponto da sua carreira no GSI, e você viu como é que é essa membrana de transmissão entre a reserva e a ativa em função dos acontecimentos políticos. A ativa deixa o pessoal acampar na frente dos quartéis. A ativa ouve os pedidos indignados de intervenção militar. A reserva força isso. A ativa tem um problema grave de hierarquia militar quando o próprio regulamento do Exército não é cumprido por um general que vai participar de uma manifestação política que nunca deveria ter participado e não foi punido por isso. Então, onde está o pecado original, na sua visão? Eu acho que o pecado original... É difícil a gente ter uma opinião sem ter participado das coisas, William, mas eu acho que
deveria ter sido deixado mais clara a tarefa das Forças Armadas, a missão das Forças Armadas de Estado. Isso tinha que ter ficado mais claro. E acho que, em boa medida, essa mistura ela acabou sendo instrumentalizada pelos dois lados. Um lado dizia, olha, esses caras são golpistas, o outro lado dizia, eles estão comigo. Instrumentalizados, quando na realidade o que se viu é que eles estavam fazendo o que tinham que fazer e iam continuar. Agora, o militar da reserva, ele é um brasileiro com as suas indignações, alegrias, enfim. Eu costumo dizer o seguinte, o militar, ele é um cidadão com 3 chapéus. Ele tem um chapéu de eleitor, porque ele tem o direito e o dever de eleger, e ele vai lá na urna e escolherá aquele que, enfim, que atenda às suas expectativas, alinhado com as coisas que pensa. Ele é contribuinte, e aí ele tem o direito e o dever de exigir que aquilo com que ele contribui retorne adequadamente, mas ele tem sobre esses 2 chapéus um capacete que aperta esses 2 chapéus, pesa sobre esses 2 chapéus, que é a profissão militar. Ou seja, a profissão militar e esse capacete lhe retira muitos direitos. E uma das convicções, uma das posições que o militar tem que ter consciente é que ele abdica da participação política, ele abdica do mundo político no momento em que ele decide voluntariamente, porque ninguém vira militar obrigatoriamente, de carreira, ninguém é obrigado a isso, ele abdica disso. Então, isso é um momento da vida, eu não vou participar disso, eu não vou dar opinião. Agora, quem está na reserva tem o direito de se manifestar, de discordar, de pensar, de pressionar. Eu acho que esse é uma legitimidade, não é um problema. Ele não tem direito de conspirar, ele não tem direito de confrontar a lei, de confrontar a Constituição. Mas pensar, manifestar, deixar a sua opinião, dizer o que está pensando, escrever sobre o que está pensando. Eu sou da reserva. Nenhum companheiro meu da ativa poderia estar aqui comentando parecido com o que eu estou comentando. É por isso que nós o trouxemos. Mas eu tenho o direito de fazer isso, porque eu já não estou mais na força, não retornarei mais à força, não comando tropa. Não há nenhum risco de que eu vá influenciar algum comando com a minha opinião, concordância. A minha opinião não dividirá as forças, porque eu estou fora. Então, é o que eu acho. Eu acho que o cidadão que vai para a reserva, ele tira o capacete. E aí os 2 chapéus dele, de contribuinte, de eleitor, afloram todas as dificuldades. Nós estamos num país dividido, né? Vocês noticiam isso diariamente. Essa divisão pega todos os segmentos, né?